Pessoal, chegamos então à nossa quinta e última parte da aula. E nessa parte a gente vai falar um pouquinho sobre o método construtivo em si, tá? Então, quais são as diferenças que a gente tem e tudo mais. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa são os encontros das paredes, certo? Como a gente já comentou, então eu só vou relembrar vocês. Nos encontros de parede, a gente acaba utilizando aqueles blocos, né? Que são os blocos de encontro mesmo, certo? Então, aqui a gente tem um B54 encontrando um B39, tá? A gente tem aqui um outro tipo de bloco que eu não tinha passado para vocês, mas é o B34, que ele também entra aqui na família do B39, né, que é a família 39, para também ser utilizado como encontro de parede, certo? Justamente quando eu uso o B54, eu tenho que usar um B34 para conseguir amarrar essas paredes, certo? Então aqui, ó, a explicação do bloco B54 é que eu tenho 39 mais 1, dando 40, mais 14 centímetros de espessura. O bloco B34 tem 34 menos a espessura, que também dá o módulo de 20, certo? Então são utilizados esses blocos são necessários para acertar esses encontros em T, mantendo a amarração e os vazados verticais alinhados no mesmo prumo, tá? Então é assim que são feitos esses encontros. Então aqui, ó, na prática, uma foto, né, que indica esse encontro em T. Aqui no canto também são utilizados os blocos B34 quando eu tenho fiadas de B39, né? Então às vezes para eu conseguir manter o meu módulo eu preciso usar esses blocos de tamanhos especiais, certo? Então aqui é só mais um exemplozinho daquilo que a gente já enxergou ali na foto, né? Então eu tenho aqui um bloco B34, um B39 com uma parede de espessura de 14 centímetros, certo? Na segunda fiada, esse bloco B34 ele vem aqui para o outro canto e aqui eu tenho um B39 para ter a amarração necessária, ó, tá vendo? Eu estou amarrando o meu bloco. E depois, se for previsto no projeto, eu faço aqui um grout, né, uma pilastra nesses dois blocos, certo? E aí eu posso ter também o vergalhão ou não, tá bom? Aqui eu tenho também, pessoal, a possibilidade de utilizar a pastilha ou bolacha, né, depende do local onde eu estou, de 5 centímetros para correção dos meus encontros de bloco, certo? Porque eu acabo tendo às vezes que utilizar esse tipo de situação para correção quando necessário, certo? Mas não é o ideal que eu utilize esse tipo de material, esse tipo de estratégia. O ideal é que eu consiga fechar direto com o meu bloco, certo? Para evitar qualquer tipo de interferência que nunca é bom, certo? Para os blocos da família 29 é basicamente a mesma coisa, só que daí eu tenho o bloco especial, que é o bloco de 44 centímetros, né? E segue a mesma regra, 29 mais 1, 30, né, para o módulo de 15, mais 14 centímetros de espessura, tá? E aí funciona, ó, da mesma forma, nos cantos e nos encontros de parede, certo? Uma coisa importante, pessoal, quando eu tenho um encontro entre dois blocos assim, são utilizados os grampos para poder fazer essa amarração dos blocos, certo? Principalmente quando eu não tenho armadura, quando eu não tenho vergalhão. Então eu preciso garantir que esses blocos fiquem bem amarrados. Então são utilizados esses grampos, que são grampos de aço mesmo, certo? Da mesma forma, pode ser utilizado a amarração com tela, tá? Então quando eu não consigo amarrar, quando eu não faço uma amarração entre blocos, eu tenho só aqui uma parede inteira, ó. E aqui eu tenho uma outra parede chegando nela. Então eu posso fazer essa amarração em tela, certo? Aqui essa técnica ela é utilizada também quando não há amarração, certo? Mas quando há amarração também pode ser utilizado, certo?
Aqui é a situação da laje, que eu também já acabei conversando um pouquinho disso com vocês. Mas eu posso ter aqui, ó, um bloco J, que ele já faz o papel da forma da laje. Então, sobram 12 centímetros. Então, eu consigo fazer uma laje de até 12 centímetros de espessura. Essa laje ela pode ser maciça, né, ou não, certo? Mas eu também tenho a possibilidade de ter o bloco compensador. Por quê? Quando eu tenho aqui, ó, aqui eu tenho um corte, e nesse corte eu estou vendo uma parede aqui e uma parede aqui, certo? Tá vendo que a laje, ela vai ter que ultrapassar essa parede. Então, se eu quero ultrapassar, eu tenho que ter esse bloco compensador. Eu não posso nem ter um bloco canaleta que vai até lá em cima e nem um bloco J, né? Que é um bloco que... E nem um bloco J, que é um bloco que vai ter só uma paredinha. Então, eu não posso ter nada aqui, certo? Então, eu preciso fazer com que a minha laje transpasse essa parede. Então, esse é o bloco J, certo? Então, aqui, ó, mais um exemplinho desse bloco J, certo? E aí, ó, tem diversas dimensões. Então, ele pode ter o de 8 centímetros, o de 10 centímetros, o de 12 centímetros, certo? Isso vai depender da laje que eu vou precisar. Então, aqui, ó, daí tem a armadura da laje, certo? E aqui tem os vergalhões, ó, da própria viga cinta. E eles são concretados ao mesmo tempo, certo? Só que da mesma forma eu posso ter o bloco canaleta menor e fazer a minha laje chegar até o canto, né? Qual vai ser a diferença? Aqui eu vou precisar colocar uma forminha de madeira ou uma forminha metálica para segurar esse concreto e fazer o formato que eu preciso, certo? Então daí eu tenho o bloco U ou o bloco canaleta que vai me dar essa possibilidade, certo? Então daí eu faço aqui a viga cinta normalmente, ó, tem até um vergalhão aqui, e depois eu faço a minha laje apoiada na parede, também é possível. Então aqui a gente tem os dois casos, ó. Aqui eu não consigo enxergar onde está a minha laje, ó. Ou seja, usou o bloco J. Aqui eu consigo ver perfeitamente onde tem laje, ó. Então eu usei o bloco canaleta e a laje apoiada sobre o bloco canaleta, certo? Aí pode ser a laje maciça, né? Que tem aqui, ó, armadura nas duas direções, né? Eu faço então uma armadura grelha e faço a concretagem, certo? Posso ter a minha laje em painel treliçado, então toda ela em painel treliçado só em uma direção e depois uma concretagem de laje em cima. Ou eu posso ter uma laje mista. Então, eu vou ter aqui as minhas treliças, né? Só que depois eu vou ter um preenchimento. E esse preenchimento pode ser com EPS, pode ser com bloco cerâmico, né? Da forma como eu achar melhor. Pode ser uma laje alveolar. O que seria essa laje alveolar? São peças de concreto e daí ela tem uma seção com furos, né? Então, com alvéolos, certo? Então, se eu enxergar de lado essa minha peça aqui, ó, eu enxergo esses alvéolos, tá? Ou eu posso ter a steel deck, que ela é armada aqui com esse painel metálico, todo nesse formatinho aqui, certo? E depois eu só passo uma capa de concreto, certo? Quando eu tenho uma laje apoiada na parede, eu tenho que colocar esse apoio para evitar fissuras, né, para evitar um contato direto entre os dois elementos e ocasionar algum problema. Então aí eu posso colocar esse exemplo aqui, ó, que são 3 filmes plásticos ou 2 camadas de PVC, 2 camadas de PVC envoltos por 3 filmes plásticos, certo? É uma opção. Aí eu posso utilizar uma borracha para dilatação térmica, manta asfáltica dobrada 3 vezes, neoprene, são todas opções que são utilizadas para esse tipo de situação, quando eu tenho uma laje apoiada sobre uma parede, certo? Para finalizar, pessoal, e também
para que vocês possam buscar mais a respeito desse método construtivo, a gente tem já algumas normas nacionais, mas também existem as normas internacionais para esse tipo de método construtivo, tá? Então, as normas que a gente tem é a NBR 10.837, de cálculo de alvenaria estrutural para blocos vazados de concreto. A gente tem a norma 8.798 para execução e controle de obras em alvenaria estrutural e blocos vazados de concreto. E a gente tem uma norma mais recente, que é a 15.270, parte 2, que são os componentes cerâmicos para alvenaria estrutural. Então, são blocos cerâmicos para alvenaria estrutural, certo? Então, tem lá tudo aquilo que a gente conversou sobre os tipos, as dimensões, a resistência, tá? Então, tudo isso é importantíssimo que vocês saibam. Aí a gente tem uma norma americana, a norma norte-americana, e tem a norma europeia, que ambas podem ser utilizadas também para construções no Brasil, né? São indicações importantíssimas aí que a gente tem para que a gente faça uma boa execução desse sistema construtivo, certo? Então, era isso que a gente tinha para nossa aula de hoje. Eu vou fazer a postagem de um material para complemento, para leitura, e eu espero que vocês tenham aí um bom estudo, uma boa leitura e aproveitem esse tempo para melhorar ainda mais, né, avançar ainda mais nos nossos conhecimentos a respeito dessas técnicas construtivas não convencionais, hoje especificamente a respeito da alvenaria estrutural, certo? Na próxima aula a gente se encontra aqui novamente e para conversar um pouquinho mais sobre outros métodos construtivos não convencionais, ok? Até mais, pessoal, um grande abraço.